Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um programa Mulher Florescer. E como eu sempre digo aqui, todos vocês, principalmente aí as mulheres, são todas bem-vindas a mais o nosso programa que vai ao ar todo dia 15 de cada mês. Nós estamos aqui com vocês com temas relevantes, edificantes, para abençoar o seu coração e o coração da sua família. Nós vamos conversar hoje sobre ressignificar o luto para glorificar o nome de Deus. Então, eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai abençoar muito o seu coração. Eu tenho uma convidada especial que vai estar comigo aqui testemunhando sobre isso. Então, fique conosco, porque o programa Mulher Florescer já começou. Bom, como eu disse para vocês no início do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez para alguns é um pouco pesado, difícil, mas em meio ao contato que temos com a palavra de Deus, com a aproximação que nós temos com Ele, com a convivência, com a devoção junto a Ele, nós conseguimos ressignificar. Nós sabemos que a morte é algo que vai acontecer para todos nós, não é verdade? Mas como nós podemos lidar com isso? Como podemos lidar com os sofrimentos, com as frustrações? Sabemos que a melhor maneira é sendo conduzidos pelo nosso Deus. E antes de eu apresentar a minha convidada, eu já quero que você possa ver aí na sua tela a rede social do nosso Ministério Mulher Florescer, no nosso Instagram, @ibmulherflorescer. Ali, diariamente, semanalmente, você tem informações do que está acontecendo no nosso ministério. O nosso ministério tem sido relevante, tem sido ativo na nossa igreja. Então, eu quero convidar você, mulher, a participar. E aqui pelo YouTube, terminou de assistir esse programa? Tem a setinha, compartilha com alguém que precisa ouvir esta palavra. Curte também, deixa algum comentário, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo tem sido bom, tem sido abençoador para espalhar aí para mais pessoas, tá certo? Mas vamos lá. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, obrigada. A minha amiga e irmã em Cristo, obrigada, Jusilene Brasileiro de Freitas. Obrigada, Ju, por estar aqui. Prazer. Ela faz parte aqui da nossa igreja, Batista do Ipiranga, junto com o seu filho, Dr. Tiago, né, médico, e para nós, assim, é uma alegria ter vocês conosco na nossa convivência. E obrigada. Eu convidei a Jusilene, ela vai fazer a apresentação aí pessoal dela, e tem uma família muito bonita, e ela vai falar especificamente da Carla. E carinhosamente, como ela me resumiu o testemunho dela, a Carlinha. A querida Carlinha. Então fala um pouco de você para nós. Eu sou Jusilene Brasileiro de Freitas, casada com Valdeci de Freitas. Deus nos deu 3 filhos, Andréa, Carla e Tiago. E sempre levamos uma vida normal. Casei, meu marido não era crente. E foi um casamento muito tranquilo, ele um homem muito bom. E eu sempre orei muito pela salvação dele. 23 anos de casados, foi quando ele se converteu. Então, os meus 3 filhos normais nasceram perfeitos. Mas a Carla, com 10 anos de idade, indo para o colégio como uma criança normal, de repente eu sempre via as lições deles, e eu sou aquela mãe muito preocupada, sempre fui apaixonada pelos meus filhos. E eu percebi a letra da Carla tão feia, e eu perguntei, filha, o que está acontecendo com a sua letra? Ela falou, não sei, mamãe, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais ser destra. E de repente ela ficou canhota.
E aí eu fiquei muito preocupada. Sim. E eu já corri para o médico examinou clinicamente, ela não tem nada. E aí foi passando. Passando o tempo, eu percebi, cada dia eu não via nenhuma evolução em nada. E aí voltei novamente ao médico, a médica falou, vamos encaminhar para uma psicóloga. Sim. E a psicóloga falou assim, olha, eu examinando também clinicamente, ela não tem nada. Sim. Mas vamos fazer o tratamento. E aí começou o tratamento com a psicóloga durante 1 ano. Uau. 1 ano, assim, eu falo que foi perdido, porque eu não via nenhuma evolução na Carla. Muito pelo contrário. Eu comecei a perceber a Carla andando com muito desequilíbrio. Ela não sustentava nem a cabeça, assim, no pescoço, indo para o colégio, eu ficava olhando. E foi tudo muito de repente, né, Ju? Muito, foi uma coisa assim, muito progressiva. E ainda ela com 10 anos já começou a apresentar, então, essas dificuldades para locomoção, a falta do equilíbrio. Falta do equilíbrio. Sim. Eu já percebi o olhinho dela ficando um pouquinho diferente, Sim. um pouco estrábica. Sim. E aí eu entrei em desespero, aí já marquei com um neurologista. Sim. E ele pediu uma tomografia e desconfiaram de um problema no cerebelo. Mas não tinham certeza, não sabia se era uma anomalia vascular, Tá. se era uma inflamação, e aquilo foi passando, e o tempo passando, e o tempo sendo perdido. Sim. Porque quanto mais passa, pior fica. Só para o pessoal de casa entender um pouco do que a Ju falou, nós temos o cérebro. Sim. E dentro do cérebro, né, Ju, nós temos o cerebelo, Que é o equilíbrio. É o responsável pelo equilíbrio total, não é? Dos nossos movimentos, Sim. do nosso corpo. E por que é bom que você está falando isso? Porque estamos aqui em 2 mães. O testemunho hoje é da Jusilene, mas eu também tive uma perca, né, de um filho. E que foi, Ju, exatamente isso que aconteceu no cerebelo. Então, quando foi, e eu não tenho dificuldade nenhuma em falar isso para você, porque com certeza hoje o meu testemunho, juntamente com o meu marido, com a minha filha, tem servido para glorificar ao Senhor e para ajudar outras pessoas. Não é fácil. O cristão precisa passar, não é? Por esse processo do luto. Mas com o meu filho, o Samuel, foi detectado no cerebelo, que não teve o encaixe, né, com o outro órgão, o tronco cerebral. Então, não, segundo os médicos, realmente não tinha o que fazer, e o Samuelzinho, ele já faleceu no meu ventre, né? Então, olha, Deus é tão perfeito, né, que coloca... eu lembro que o médico falou que o cerebelo era algo muito pequenininho, né, dentro do cérebro, mas ele é responsável, né, Responsável. por toda a nossa coordenação. E aí, a Carlinha começou a perder tudo isso, né, Ju? Perder tudo isso assim, muito rapidamente. Então, quando detectaram que realmente era um tumor, o médico falou, olha, nós temos que operar correndo. Um tumor que ele acontece muito em jovens e crianças, o meduloblastoma. Então foi feita a cirurgia, foi uma bênção, correu tudo bem, aí começaram os tratamentos. Quimioterapia, radioterapia. Ela tinha um cabelo muito grande, cacheado, lindo. Ela era muito linda. Eu falo que ela era um anjo. E aquele cabelo caiu todo. Ela ficou triste, mas ao mesmo tempo ela era uma menina de muita fé. Amém. Ela tinha fé que o pai ficava bobo. E o pai, vendo tudo isso, não era convertido. Então, terminou o tratamento de quimioterapia, radioterapia, aquele sofrimento, porque é um sofrimento muito grande um tratamento desse. Sim. E Deus me deu tanta força, mas tanta força que até hoje eu falo, Senhor, como uma mãe pode ser uma leoa faminta. É verdade.
Eu tive força, eu pedia força para Deus todo dia. E um dia meu marido falou, olha, ou você pega o carro, ou eu não sei o que vou fazer. Porque pagar táxi todo dia para levar a Carla para todos os lugares, Tratamento. eu não vou aguentar. Então, uma noite eu orei a Deus e falei, Senhor, me dá força para eu dirigir. Eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. E nesse dia eu saí cedo com a Carla para o primeiro quimioterapia dela. Ela fazia ali atrás, no Parque do Ibirapuera, na República do Líbano. Sim. E eu saí com a Carla e meu marido falava, cuidado para não seguir reto, você vai ter que seguir à direita, em tal lugar lá na 23 de maio. Quando eu me vi, eu entrei na 23 de maio. E ali é difícil. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Dei uma ré na 23 de maio. Nossa. E a Carlinha falava, mamãe, o Detran está buzinando para você. Eu falei, não tem problema, minha filha, o que vier a gente resolve. E eu consegui pegar o caminho certo e foi tudo bem e tal. Sim. Terminou o tratamento, Carla voltou aos estudos, voltou para o colégio com a cabecinha toda enfaixada, os alunos receberam com muita alegria, os professores, a diretora, pela vitória dela. E ela sempre falava de Jesus para todos. Oh, que bênção. Ela não podia ver uma criança e um ancião que ela ia conversar, ela ia abraçar, ela ia beijar. Isso que é lindo daquele que tem a esperança em Cristo, né? Mesmo em meio à dor, ao sofrimento profundo, ainda assim tem o que testificar, né? Tem do que testemunhar. Então, né, ela estava numa situação difícil fisicamente, fragilizada, mas as pessoas que chegavam perto dela eram abençoados, né? Eram edificados. Eram edificados. Que Onde ela fazia quimioterapia, uma mãe chegou nela e falou assim, Carlinha, por favor, converse com meu filho. Depois que ele teve essa doença e começou o tratamento, ele não olha mais nem para mim. Ele não sorri mais. E ela chegou nele e falou, por que você está assim? Nós estamos aqui nos tratando, nós estamos recebendo um remédio que foi descoberto pelos médicos, que Deus deu essa sabedoria para eles, para que nós possamos ficar bons. Não fica triste, por favor. Dá um sorriso para mim, porque se você não sorrir para mim, eu vou chorar. E ele sorriu. Que lindo. E a mãe abraçou muito ela, e ela era menina de fé, que a gente era aquela fé de transportar montanhas. Sim. Ela nos dava força. Ela falava, mamãe, não fique triste, mamãe, porque se eu partir daqui, eu vou estar com Jesus. Amém. Eu falei, eu sei, filha. E aí tudo bem, voltou aos estudos, tudo normal. O equilíbrio já estava melhorando. Voltando. Tá. De repente, antes de fazer 5 anos, uma recidiva. Voltamos novamente no médico que fez a cirurgia dela. E eu fui com meu marido, e meu marido muito acabado, porque ele não tinha essa fé que nós temos. E o médico percebeu. Aí ele falou assim, olha, agora o tumor da Carla não está mais no cerebelo, está no tronco cerebral. Nossa. Depois dos exames. Então, nós não podemos mexer no tronco cerebral. Por quê? Porque o tronco cerebral, eu vou mexer nas batidas cardíacas da Carla, eu vou mexer na alma, mas eu tenho que tirar, porque senão ela vai morrer logo. Meu marido começou a chorar. E ele falou, a senhora vem amanhã para resolvermos todos os problemas. O senhor não precisa vir, não. Ele falou para o meu marido. A senhora vem, nós vamos resolver todos os trâmites do hospital, né? Que foi novamente feito no Santa Catarina. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, ele abriu assim aquela cabeça, aquele crânio, né? Sim. Que tem lá os médicos, e falou, olha, eu vou mexer aqui, no meio, onde não pode mexer. Meu Deus. Mas eu tenho que tirar, senão ela vai morrer logo. Aí ele falou, eu quis que a senhora viesse sozinha, porque eu achei que seu marido é muito fraco. Eu falei, porque ele não conhece Jesus, por isso ele é mais fraco. E ele falou, olha mãe, eu vou te falar uma coisa, eu não garanto
que essa cirurgia, ela resista, eu não te garanto 1%. Naquela hora Deus me deu tanta força. Eu falei, o senhor não me garante nem 1%, doutor? Ele falou não. Aí eu falei para ele, mas o meu Deus me garante 100%. Glória a Deus. Que ela vai existir. Amém. Porque ela é muito forte. Ela ama Deus, ela ama Jesus que morreu numa cruz por ela. Aí ele falou, então, continuem pedindo para o Deus de vocês. Sim. Ô Ju, deixa te interromper um pouco, mas esse processo de levá-la para o hospital, para os tratamentos e agora a nova cirurgia, isso competia aí mais a você, ao esposo. Mas e os irmãos? O Tiago, a André, como é que eles estavam, né, lidando com essa situação aí difícil da irmã? Muito difícil. A Andréa fazia faculdade de odontologia. Já estava fazendo a faculdade? Já estava fazendo. Uhum. Então ela não tinha aquele tempo disponível para estar com a irmã. Uhum. Com a irmã, mas o que ela podia fazer, ela fazia. Sim. Ela saía da faculdade, ia direto para Santa Catarina, porque eu não aguentava, eu precisava dormir, eu precisava me alimentar. Descansar um pouco. Então ela ia direto da faculdade para o hospital e eu vinha para casa, dormia de manhã, eu chegava bem cedo, ela vinha para casa, ia para a faculdade. E o Tiago é quem cuidava dela em casa. Sim. Eu queria destacar isso, porque inclusive quando você estava resumindo, né, o seu testemunho antes da nossa gravação, há dias atrás, você falou isso do Tiago, né? Tão carinhoso, tão amoroso com a irmã. E, já posso falar isso aqui, hoje a especialidade do Dr. Tiago é exatamente nessa área oncológica, né? Por tudo que a irmã passou, as dificuldades. Então, olha como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas tudo tão que certinhas, coisa linda. tão lindas, né? Sim. E eu tinha que ir em supermercado, eu tinha que ir em qualquer lugar, e nós temos o escritório de contabilidade, eu tinha que ajudar o marido também, enfim. Ele falava, mamãe, pode ir que eu cuido dela. Ele tinha 15 anos. Meu Deus. Ele também não teve adolescência, ele não teve uma juventude feliz, assim, de ver a família feliz, saudável. Então ele falava, mamãe, pode ficar despreocupada que eu cuido dela. Sim. E ela não tinha mais equilíbrio nem para tomar banho. Nossa. Então ele levava ela no banheiro, sentava ela lá numa cadeira e dava banho nela. Quando eu chegava, ela estava linda, cheirosa, sentadinha no sofá. E ele cuidava. Tudo. Pensa uma moça que precisa de tudo, ele é quem buscava para ela e fazia. Sim. Então eu via no Tiago, naquela época, sem nem imaginar que ele ia fazer medicina, um médico. Como ele cuidou dela. Deus já estava preparando isso, né? Preparando forjando isso na vida do Tiago. Que coisa extraordinária. Ele cuidava dela, eu saía despreocupada, porque ele falava, mamãe, pode ir tranquila. E quando eu chegava cansada com ela, eu dormia. Eu cheguei a dormir até no chão, perto do sofá, porque o sofá também eu não tinha graça para mim, eu tinha que fazer uma coisa diferente. Então eu deitava no chão e eu dormia. Aí ele me acordava e falava, mamãe, acorda que já tem cafezinho feito, até bolo, até ele fazia. Fazia tudo para mim ali. Foi assim Tiago, quando eu falo no nome dele, eu choro. Sim. Por ser homem, por ter tanto amor naquele coração dele, pela família, pela mãe, é apaixonado por mim. Apesar de todas essas dificuldades que vocês se encontravam em família por essa enfermidade da Carla, mas algo admirável que eu quero dizer para você é a união de vocês em família, né? Foi. Mesmo ainda o seu marido não crendo em Jesus como Salvador, que depois foi um processo, né? Foi um processo. Mas a sua filha também já nos estudos, né, da medicina, na odontologia, Tiago nesses cuidados com a Carlinha, mas vocês sempre ali, né? Sempre em ali. União. Sempre ali. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Vocês todos que estão nos assistindo. Porque eu já vi muitos casos de famílias que ou estão no meio do luto, ou de qualquer outro tipo de sofrimento, e que muitas famílias
elas se separam por causa disso, elas não permanecem. E Deus é o idealizador da família. Ele deseja que nos bons e nos maus momentos nós permaneçamos juntos. Um dando força para o outro e Deus sendo o pilar, né? Sendo o centro, nos auxiliando. Então, é isso que eu queria dizer para você também, que é muito admirável isso, que vocês não largaram as mãos, né? Não uns dos outros. Não, era ali um socorrendo o outro. Amém. E o marido também fazia tudo. Amém. Inclusive, aprendi a cozinhar com ele. Ai, que coisa boa. Enfim, foi uma luta muito grande, muito Sim, grande. agora fala para nós, então, da segunda cirurgia, que daí foi esse momento bem complicado. Foi muito complicado. Sim. Aí a segunda cirurgia, vamos lá. Foi muita preocupação, muita tristeza, muito medo, mas muita segurança também. Sim. Foi tudo bem a cirurgia. Fui levar a Carla no centro cirúrgico. E o médico falou, a senhora fica em tal andar, me esperando para eu te dar A notícia. a notícia que ele não me garantiu 1%. E a família toda lá do meu marido, reunida, tudo louca, chorando, desesperada, e eu acalmando elas todas. Falei, calma, calma, porque Deus está com ela. Amém. Independentemente das circunstâncias, da situação, vamos ter fé. E aí o médico, quando saiu da cirurgia, foi uma cirurgia bem demorada. Sim. Eu estava assim, acabada. O médico chegou em mim, me abraçou e falou assim, a Carla saiu do centro cirúrgico, entubada, querendo me abraçar e me beijar. Coisa linda, né? Eu falei, eu não falei, doutor, que esse meu Deus é grande? Grande. Ele falou, seu Deus é grande. Eu falei, pois é. Aí ele falou, foi tudo bem, vai começar o novo tratamento e tudo. Aí saiu da cirurgia, foi para o hospital, ficou um tempão lá, porque a cirurgia foi muito complicada, muito não delicada. podia receber visitas. Aí terminou tudo, foi para casa e tudo, mas ela tinha que fazer transfusão de sangue sempre, porque as plaquetas caíam. As plaquetas caem devido ao tratamento, né? E aí foi para casa, aí começou tudo novamente. Quimioterapia, radioterapia, aquele sofrimento. Levei Carla até para fazer, andar a cavalo, para melhorar o equilíbrio. Sim. Consegui isso também para ela, pagamos também, antes de conseguir, no batalhão de cavalaria. Olha só. Então foi uma luta muito grande, muito grande. E conforme foram passando o tempo, depois dessa segunda cirurgia, o tempo foi passando e a Carla foi ficando mais debilitada. Sim. Aí começou novamente o desequilíbrio. O olhinho ficou muito estrábico. Ela enxergava duplo. E ela já estava bem mal. Aí na última transfusão de sangue, de plaquetas, a médica falou, ela não vai fazer. Ela está muito molinha. Não aguentaria. Não aguentaria. Aí já chamaram o carro da Mil, lá, socorro. Aí levaram a Carla, eu fui junto, no Hospital Paulistano. Ela foi para lá. Sim. E lá, e antes de ir para o hospital, né, 3 dias antes de acontecer isso que eu estou falando, a Carla dormia com a irmã no mesmo quarto. E uma noite, 3 dias antes dela partir para a eternidade, ela acordou a Andréa gritando e chorando e rindo. E a Andréa falava, o que foi, Carla? Ela falava, André, você não viu, Andréia, o que aconteceu no nosso quarto? A Andréa falou, não, Carla, eu estou dormindo. André, você não viu Jesus aqui comigo, Andréia? Andréia, era uma claridade tão grande no nosso quarto que eu não conseguia ver o rosto de Jesus. Meu Deus. E ao redor da minha cama, André, eu não acredito que você não viu.
André falou, não vi, Carla, você sonhou. Ela falou, não, eu não sonhei. Jesus fazia assim para mim. Mas eu tentava olhar para o rosto dele e não conseguia. Por causa da claridade que era muito grande. E anjos ao redor da minha cama. Oh, meu Deus. Aí a André falou, vai dormir, Carlinha, você sonhou? Ela falou, tá bom, André, eu vou dormir, você não entende. E foi dormir. E saiu se arrastando para o quarto do Tiago. Ele chegou lá e falou a mesma coisa. Tiago falou, foi, Carlinha. Você viu mesmo? Vi. Tiago, Jesus estava me chamando, Tiago. Era tão lindo os braços dele assim para mim. Aí o Tiago falou, tá, Carlinha, então vá dormir, vá. Tá bom, que lindo que você viu. E ela voltou, então, depois desses 3 dias lá no Hospital Paulistano. Sim. Ela entrou em óbito. 3 dias depois desse acontecimento 3 sobrenatural. dias sobrenatural. E com certeza ela viu mesmo. Viu porque ele falou, chega de sofrer. Sim. Venha para mim. É. E eu com muita força, uma força só de Deus mesmo, só Deus para dar essa força. Sim. Porque eu nunca me vi sem um filho. Qual a mãe que se vê sem um filho? E eu falei para Deus, Senhor, eu me curvo aos teus desígnios. Tu me deste a Carla, só tu pode levar. Eu sei que eu terei o consolo do Espírito Santo de Deus. Sim, amém. E tive até hoje Amém. esse consolo. Sei que ela está lá esperando por mim. E que um dia nós vamos estar todos juntos, né? Nos céus com Jesus. Sim. Quando eu adoeci, até falei para o Tiago, não fique triste, meu filho, porque eu já fiquei muito tempo aqui com vocês, eu preciso ficar com ela também lá um pouquinho. Verdade. E Deus é tão lindo que fez o Tiago ser um médico nessa área e cuidar de mim também. Que coisa maravilhosa. Que passei por tudo isso. Só que o meu não foi no cérebro, não é? Sim. Eu falei, Deus sabe de tudo. E depois de meu marido ver tudo isso acontecer com a Carla. Isso que eu quero que você conte desse testemunho. Oh Deus, nós lá na igreja, Pastor Owney, na Igreja Batista de Vila Mariana. Sim. Pastor Owney sempre falava de Jesus também para ele. Ele era muito duro. Ele falava, eu sou católico, apostólico, romano. Eu também nunca insisti, deixei ele sempre à vontade. Ele é assim, uma pessoa muito complicada, que a gente, se eu falar vamos, aí é que ele não vai. Então eu deixei o Espírito Santo de Deus agir. Agir, exato. E um dia um pastor foi convidado para pregar na igreja, não lembro o nome dele agora, e Valdeci se converteu. Aleluia. A esposa do pastor Onen falou assim, Ju, quase que eu pulei do banco do órgão. Coisa linda. Quando eu vi Valdeci levantando a mão, eu falei, pois é o Espírito Santo, não somos nós que convencemos. Sim. E até hoje ele é firme lá na igreja, não vem aqui comigo e o Tiago. Sim. Porque ele fala, se eu sair dessa igreja, Ju, eu não vou para mais nenhuma. Aí eu falo, então fica, meu filho, lá, por favor. Sim, sim. E aí Deus deu consolo a todos nós. Oh, Ju. E a vida tem que prosseguir. Sim. Eu tenho o Tiago, tenho uma neta linda, filha da Andréa. Da Andréia. Já tem 13 anos. Andréia é dentista. Andréa é dentista. Uhum. E eu só tenho essa neta, né? Sim. Sim. Então eu falo, só tenho uma neta. Tiago ainda é solteiro, ele fala que não está ainda preparado para casar. Logo chega. Ô, Ju, isso. o que eu queria dizer, não só aqui para você, mas para vocês que estão nos acompanhando, a gente está aqui, assim, eu já fiquei em lágrimas, me derramando também na presença do Senhor, só de ouvir, porque antes de você ouvir esse testemunho, eu já tinha ouvido
a Ju com todo esse relato para que a gente se preparasse, não é, para esse programa. E logo eu pensei nesse texto de 1 Coríntios 1, versos 3 e 4, que vai aparecer aí na sua tela. 1 Coríntios não, 2 Coríntios 1, 3 e 4, que fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que consola em todas as tribulações. Não é só quando você perde um filho, não é só quando você perde o seu marido, a sua esposa, um amigo muito querido. Não, não. A Bíblia é muito categórica em todas as tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha como isso é tremendo, que princípio maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina. Então, hoje, Ju, com o seu testemunho de fé, com o meu testemunho também da perca do meu primeiro filhinho, nós podemos consolar a outros. Sim. Nós podemos dizer, olha, a saudade fica, nós sempre vamos nos lembrar. Eu ainda, para mim isso às vezes é tão difícil, mas em Deus nós encontramos força, porque eu nem pude ver o rostinho do meu filho. Não pude. Então, como sofrer por alguém que nós nem vimos, né? Mas eu sei que Deus aprove conduzi-lo em seus braços, para que ele não sofresse, não é, em vida. Sim. Deus tem os seus desígnios, os seus propósitos, e depois de 2 anos o Senhor nos concedeu a Isabela, que hoje é a flor da nossa casa, linda, alegra os nossos dias. E todos vocês sabem também o processo do milagre, né? Que eu e o Wesley passamos para termos a Isabela. Então, olha, esse texto de 2 Coríntios, eu, assim, ouvindo o testemunho aqui da Jusilene, me traz mais força e mais conforto em saber que você está me consolando e que eu posso te consolar e Deus consola a todos nós mutuamente. Então, eu tenho certeza que tinha muito mais detalhes, né, Ju, desse testemunho, mas aqui o nosso programa nós temos o tempo, não é, que devemos limitar para termos aqui esse programa, mas nós esperamos, o nosso desejo, a nossa confiança é que o Espírito Santo possa ter aí invadido o seu lar, seu coração. Se caso você está passando por esse processo do luto, o qual nós devemos passar, porque eu já vi muita gente, viu, Ju, falando, não, mas Deus consola, né? Não precisa mais chorar, não. Não é assim. Não. Você precisa chorar. Você precisa viver o seu momento de luto. Talvez vai ser 1 mês, 2 meses, às vezes vai ser questão de anos. Não é, Ju? Sim. A Carlinha, ela viveu aí 19 anos, 19 né? anos. 19 anos. O meu Samuelzinho foi 27 semanas, não é? No meu ventre ali. Então, Deus sabe de todas as coisas. Não importa o tempo em que a pessoa querida esteve ao nosso lado, quando nós perdemos, nós precisamos viver esse choro, mas depois de tudo isso, ressignificar em Deus, termos essa nova esperança nele e sabermos a palavra que diz, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, não é? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é a esperança que nós temos, que a Ju tem, a família, de um dia encontrar a Carlinha lá nos céus. Eu tenho a esperança de ver o meu filho também perfeito, ver a Carlinha lá também. E todos nós assim. Eu queria que você deixasse uma palavra final, se você tiver um texto bíblico que também tocou o seu coração nesse tempo, não é, que você viveu essas lutas, eu quero que você deixe para nós. 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios também, né? Não Olha que bênção. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Amém. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desanimados.
abatidos, porém não destruídos. Amém. Então nós temos essa força. Ficamos tristes, ficamos abatidos, mas nós temos essa força Que vem de que Deus. vem de Deus. Amém. Amém. Ô Ju, eu quero aqui, vamos ver, acho que o meu querido Jean consegue pegar aqui. Eu trouxe um presente para você, nessa linda. caixinha que significa muito e você vai entender, né? Está escrito aqui, gratidão. Gratidão pela sua vida, pelo que você nos trouxe nesse programa, Mulher Florescer. Obrigada. E eu disse no meio do programa que foi admirável o seu testemunho pela união da sua família. Sim. Então, o que tem aqui dentro, eu quero mostrar para todo mundo, é esse mimo aqui. Ai, que lindo. É essa canequinha escrito família. Né? Que linda. Família é tudo, é a base de tudo. E como nós dissemos, se nós não estivermos unidos, primeiro em Deus e depois em família, nós não suportaremos as adversidades, as lutas, as perdas que a vida nos apresenta. Então, esteja unido com a sua família, leve os seus queridos aos pés de Jesus, e eu quero que assim, que toda vez que você olhar para essa canequinha, você lembre do Mulher Florescer, você lembre que amamos você, amamos sua família, eu também amo vocês. E amamos aquilo que você carrega em Deus. Amém. Para nos edificar, assim como foi no programa de hoje. Vou guardar com muito carinho. Amém, amém. E eu tenho uma surpresa para você. Você me falou no teu testemunho que foi cantado, acredito que no velório, no sepultamento dela, um louvor que você gosta muito. Qual é? Eu sei um pedaço. Tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. É lindo. Então, o Wesley está aqui. E eu vou cantar, nós vamos cantar essa canção, já dando o encerramento do nosso programa. E a Carlinha já está contemplando face a face, com novas vestes, corpo recuperado, está ali na presença do Senhor. Vamos louvar a Ele. Ai, que lindo. Que surpresa linda. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, amém, que lindo. Obrigada, Wesley, obrigada. Glória a Deus, maravilhoso é nós contemplarmos a presença desse Deus. Lindo. Eu quero deixar aqui uma pergunta, dando o fechamento do nosso programa. Você já tem a certeza da salvação? Você já abriu o seu coração verdadeiramente para que esse Deus poderoso, Deus Consolador, possa
fazer a mudança na sua vida, talvez assim como o marido da Ju, não é? Precisou viver essa experiência dura, vendo o sofrimento da filha, para entender que esse Deus de poder, Deus de maravilhas, já estava preparando tudo, não é? Tudo. Para que o coração dele também, como pai, fosse consolado, fosse aberto para esse chamado de Deus. Então, eu quero aqui convidar você também, esse não é só um testemunho, mas é um apelo que eu deixo no seu coração. Se ainda tem alguém dentro do seu lar que não conhece verdadeiramente Cristo Jesus como seu Salvador, não tem certeza que um dia vai morar para sempre, não é, Ju? Com o nosso Deus, que ainda hoje você possa fazer essa decisão. Jesus te convida para vir para os braços dele, não é, Ju? Para os braços de amor. Braços de amor. E, Ju, eu quero que você faça uma oração. Como eu disse no início do programa, nós estamos aqui em duas mães, representando todas as mães da nossa igreja. Você que talvez não faz parte aqui do nosso Ministério de Mulheres, mas que está nos acompanhando. Talvez você teve aí uma perda recente de algum familiar, ente querido, e eu gostaria que a Jusilene orasse por você, que talvez está derramando as suas lágrimas diante do Senhor, independente do sofrimento que seja, mas o Senhor está aí com você, nós cremos nisso, e Ele recolhe as tuas lágrimas para ressignificar o luto, a dor, em novidade de vida, em glorificação a Deus. Então nós vamos fazer essa oração com a Ju, e assim vamos estar dando encerramento no nosso programa. Eu já deixo para você o meu abraço, que Deus te abençoe muito. Foi muito bom estar com vocês e eu te aguardo no próximo programa Mulher Florescer, todo dia 15. Esteja sempre aí conectado conosco. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esses momentos preciosos que passamos na Tua presença, Senhor. Mulher Florescer, esse programa que Tu incumbistes, Pai, a Joyce a levar à frente, Pai. E através dos nossos testemunhos, vidas possam se render aos Teus pés. Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos tão lindos, de paz que Tu nos destes aqui, de consolo, o Teu amor, Senhor, por nós, o Teu cuidado, Pai. Obrigada, Senhor, porque se não fosse Tu, Senhor, o que seria de nós? O que seria de cada mãe, Pai, que perde um filho, que entra em desespero, mas Tu nos consola, Pai. Tu nos dá esperança de um dia estarmos todos juntos na Tua presença, tocando em Tuas vestes, Senhor. Pai, manifesta o Teu poder e a Tua suficiência, meu Pai, em todas as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão esperando, Pai, o resultado de um exame, famílias que estão chorando. Consola, Senhor, vai ao encontro delas, para com que elas possam, Pai, ter o privilégio de Te conhecer e Te receber como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que Tu console os corações dessas famílias, Pai, como Tu consolou o meu e consola o meu e o coração da Joyce, Pai, quando Tu levaste os nossos filhos e nós aceitamos e nós nos curvamos, Pai, ao Teu querer. Muito obrigada, Senhor, por essa força, por essa esperança, por esse amor tão grande que Tu tem por nós. Obrigada por este programa, Senhor, que muitas almas possam ser alcançadas através dele. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.